nós vamos aí pensar um pouquinho sobre a importância de ter uma visão equilibrada na nossa maneira cristã de viver. E hoje, no nosso congresso apoiado pela Editora Vida, de palavra ensinada à igreja abençoada, vamos ver aí o perigo do desequilíbrio, como é que a coisa fica complicada quando a gente não tem a visão correta das coisas. Então vamos ver os conselhos que nós temos do apóstolo Paulo, de como que a gente deve refletir sobre algumas questões importantes que a Bíblia nos ensina. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 em diante, nós lemos o seguinte: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Veja que nós estamos vendo o texto de uma carta pastoral. Paulo está orientando a Timóteo, a referência dele que deveria permanecer em Éfeso. Éfeso foi um dos pontos centrais do ministério de Paulo, onde Paulo vai ficar por mais de 3 anos. Algumas imagens que vocês viram no vídeo agora são de Éfeso, o grande teatro com 66 degraus, com capacidade para 25 mil pessoas. É o teatro mencionado lá em Atos capítulo 19. A cidade impressiona, as ruínas são gigantescas, uma das cidades mais importantes da região e ponto fundamental do crescimento do evangelho no ministério de Paulo e também depois do próprio apóstolo João. Então, aqui num período já pós livro de Atos, a recomendação, observem aí a atenção, não ensinar doutrina falsa, não dar atenção a mitos e genealogias, aquilo que causa controvérsia, e atenção para as discussões inúteis. Prosseguindo, nós vamos ver que em Tito, capítulo 1, também de 9 a 16, nós vamos ver o texto dizendo que apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, uma referência aos judaizantes, que queriam obrigar várias pessoas a primeiro se tornarem, vamos dizer assim, praticamente fariseus, para depois poderem ser seguidores de Jesus. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E interessante, tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer que isso tem a ver com o ministério de Tito na ilha de Creta. Cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Não vai usar esse versículo contra o seu inimigo, que não vai dar certo, alguém que você quer, pegar no pé. Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Observe bem que uma preocupação desde os tempos da igreja primitiva é que a igreja tivesse uma postura
equilibrada, evitando diversos tipos de excessos e desvios numa direção muito particular. E às vezes a gente pensa assim, se eu tivesse no tempo da igreja primitiva, tivesse com os apóstolos, né? Tivesse lá naquela igreja que era mais fiel, que servia ao Senhor, isso só mostra que a pessoa não andou lendo o Novo Testamento recentemente. Porque na igreja primitiva, como hoje, o pessoal tudo era carne de pescoço. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, né? Pessoal com um problema atrás do outro, cheio de dificuldades. Quase todas as cartas do Novo Testamento têm o objetivo principal de corrigir equívocos, de ideias erradas. Então vamos hoje, aqui no nosso primeiro momento de reflexão sobre palavra ensinada à igreja abençoada, observar 7 problemas sérios, que a gente pode chamar de problemas teológicos, problemas de ensinamento que existem hoje no ambiente religioso evangélico brasileiro, que precisam ser observados para que a gente não entre por um caminho aí que não vai ter um bom resultado. São problemas que surgem de ênfases exageradas num determinado aspecto da fé. A pessoa pega um assunto, um tema, e vai e começa a levar aquilo às últimas consequências, e surge aí o que a gente pode chamar de heresia, de desequilíbrio, de confusão, de problemas assim sérios. Eu me lembro, não faz muito tempo, aliás, foi aqui no estado do Maranhão, muitos anos atrás, eu peguei um ônibus na região próxima de Carolina. Aí sentei do lado de um senhor, comecei a conversar com ele, tentar falar do evangelho, abrir no caminho assim. Aí ele virou para mim: rapaz, me diga uma coisa, tu é crente? Eu falei: sou sim, senhor. Por quê? Bebe café? Eu falei: bebo sim, senhor. Por quê? Então não é, porque o crente que é crente mesmo nem café não bebe. Aí eu falei: mas não é possível, o que esse homem ouviu? Que evangelho que ele andou escutando, né? Ele, como eu gosto de dizer, Deus quer que a gente seja diferente, mas alguns preferem ser esquisitos, né? Em vez de aprender o evangelho de Cristo, as pessoas começam a desenvolver caricaturas do evangelho, ideias estranhas, complicadas e diferentes, que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, que tendências nós temos complicadas nos dias de hoje? A primeira é o que a gente chama de impacto judaizante. O que significa o impacto judaizante? A ideia, é muito importante entender isso, porque é uma confusão na cabeça de todo mundo. A nossa Bíblia foi praticamente toda ela escrita por judeus. O nosso Salvador Jesus é o Messias de Israel. João 4 vai dizer para todo mundo que a salvação vem dos judeus. Se alguém quer entender direito a Bíblia, necessariamente ele precisa entender o contexto de Israel, a cultura hebraica, a maneira de raciocinar dos autores da Bíblia é uma maneira hebraica. Tanto é que dá muita confusão, que a pessoa tem uma mentalidade diferente, né? Grega, europeia, brasileira, americana, em cima da Bíblia. Ela não funciona porque ela foi composta a partir de um jeito diferente de pensar, que é o jeito hebraico. Mas quando a gente fala do povo judeu e do jeito hebraico de pensar, nós estamos falando de uma visão de mundo e de uma cultura onde surge a revelação da Escritura Sagrada. Mas, posteriormente, os judeus desenvolveram diversas maneiras diferentes de pensar a fé religiosa. No tempo de Jesus, por exemplo, nós tínhamos os chamados essênios e os grupos parecidos, tínhamos os saduceus, tínhamos os fariseus, e até tínhamos alguns outros grupos menores, menos importantes. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, quando os romanos fizeram um grande impacto em 2 grandes destruições em Israel, uma no ano 70 e outra por volta do ano 132 em diante, sobrou na tradição religiosa de Israel, que a gente chama de tradição rabínica, que é baseada na tradição farisaica.
E a tradição farisaica tinha um jeito específico de entender a lei e a Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo é judeu, assim como são os judeus os demais fariseus. Quando Paulo argumenta, especialmente quando você lê Romanos capítulo 4, ele argumenta com os seus opositores, que muitas vezes são esses judaizantes, dizendo o seguinte: vocês estão dizendo que uma pessoa só pode ser salva e aceita por Deus se ela fizer circuncisão e se ela guardar literalmente todos os aspectos da lei. Aí Paulo diz: vocês não leram a Bíblia de vocês direito, porque Deus diz para Abraão que ele foi considerado justo, ele foi chamado de tzadik. Ele foi justificado como? Pela circuncisão? Não. Por quê? Porque ele só é circuncidado em Gênesis 17, e Deus diz que ele é justo em Gênesis 15, versículo 6. Abraão é chamado de justo antes de existir a lei. Aí vocês estão entendendo? Paulo diz: isso quer dizer que nem a lei e nem a circuncisão tinha propósito de trazer justificação. Portanto, vocês estão entendendo a coisa de maneira equivocada. Aí o que acontece? Essa tradição farisaica, ela desenvolveu-se na tradição rabina, e ela tem uma série de práticas e costumes que fazem parte ou da cultura judaica posterior, ou fazem parte de certas práticas religiosas que nem na Bíblia estão. E o que acontece? Hoje em dia, por uma aproximação com a cultura judaica, que por si só é uma coisa boa, algumas igrejas estão perdidas. Tem crente querendo fazer circuncisão, tem crente fazendo mistificação de objetos de Israel, né? Há uma idealização de Israel e uma herança de um enfoque sem equilíbrio, e as pessoas começam a caminhar na direção de ter práticas judaicas. Por exemplo, os judeus religiosos, comumente chamados de ortodoxos, que em Israel são chamados de Haredim, são judeus que se vestem de roupa preta e que costumam ter um cabelo comprido aqui do lado, que aliás isso vem do livro de Levítico, é chamado de peiot, porque não cortava o cabelo nos cantos da cabeça. Alguns usam quipá, alguns usam chapéu, e alguns usam um chapéu grande, inclusive, parece um vaso de xaxim, assim, grandão, né? E a pergunta é: por que é que eles fazem isso? Isso é um princípio bíblico? Não, isso é um costume que surgiu especialmente na Europa Oriental, em países como Polônia, Ucrânia, Rússia, Lituânia, onde os judeus chegaram à seguinte conclusão: para a gente não dizer que ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo vai usar a mesma roupa, e para ninguém se destacar, todo mundo usa preto. Mas não tem nenhum versículo da Bíblia que diz que a pessoa deve usar só roupa preta, apesar que eu hoje estou meio suspeito para falar do assunto aqui, né? Não quer dizer que isso é prática religiosa. Aqueles chapéus que muitos usam eram costumes usados na Polônia e na Rússia no começo do século XX, às vezes no final do século XIX. Então essa prática é bíblica, não é um costume judaico posterior. Aí vem o brasileiro, o Zé da Silva, que não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco ele aparece que nem um pinguim, pondo, né, aquelas roupas próprias e achando que se ele botar uma roupa de judeu, ele vai estar agradando mais a Deus. Se a pessoa morar em Jerusalém, se a pessoa quiser ter uma aproximação com judeus ortodoxos e se vestir assim, não tem problema, isso não é, né? Mas ele chegar aqui na praia de São Luís, né, chegar lá e começar a vestir essa roupa, o pessoal vai dizer: puxa, não sabia que as fantasias das festas chegaram antes, que festa é essa que eu não estava sabendo? Então, alguns desses comportamentos não fazem nenhum sentido. Ninguém é salvo por prática de ritual, nem judaico, nem não judaico. Ninguém precisa virar judeu para ser aceito diante de Deus. A conversa do apóstolo Paulo, interessante que Paulo faz. Timóteo, por exemplo, é judeu, e Paulo quer levá-lo na viagem.
na viagem missionária para ele testemunhar. O que Paulo faz com Timóteo? Ele manda que ele seja circuncidado, para que ele possa manter a sua cultura e tradição, e ele possa anunciar que o Messias chegou para os judeus. Mas para os gálatas, que eram gentios, que não tinham nada a ver com esse negócio de cultura judaica, que estavam sendo forçados pelos judaizantes a praticar a circuncisão, Paulo diz o quê? Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo nada vai aproveitar para vocês. Então, hoje em dia tem gente tocando na arca, tem pessoas trazendo o óleo santo de Israel, né? Um rabino messiânico amigo meu estava em Jerusalém, e uma pessoa perguntou para ele: rabino, se eu levar óleo de Jerusalém e derramar lá no chão da minha casa, o que você acha que vai acontecer? Ele falou: o pessoal vai acabar escorregando, né? Porque de fato Deus não vai melhorar a sua casa porque o óleo é de Jerusalém. Até brinquei com o pastor José Carlos, que acho que eu vou fundar a igreja evangélica do Monte Saião, para ver se a coisa dá certo, né? Eu vou trazer o pastel abençoado de Jerusalém. O pastel tem pouca carne, porque a carne luta contra o espírito, né? Ele tem o vento quente do Senhor, né? A fumaça do altar, ele tem a pimenta do fogo e é ungido com óleo. Comeu, cai na hora, a bênção é completa. Meus amados irmãos, esse tipo de apropriação indevida de símbolos judaicos para transmitir a ideia de santidade não é algo que vai produzir aquilo que o Novo Testamento diz que deve produzir na nossa vida. Por isso, essas tendências que nós temos em muitos círculos evangélicos hoje não é saudável. Os princípios, a sabedoria hebraica por trás dos textos todos precisam ser estudados, aprendidos. O pessoal, em vez de entender a essência, pega, né, aquela coisa superficial, sem saber o que está fazendo, e causa mais confusão. Um segundo problema que tem atingido diversos ambientes foi chamado de teologia relacional, ou de teísmo aberto, uma tendência norte-americana que surgiu em certos ambientes, começou no meio adventista, depois se espalhou pelo meio evangélico, onde alguns pensadores, estudiosos, teólogos e pregadores chegaram à seguinte conclusão: se existe um terremoto num lugar e morre muita gente, morre criança, pessoa que a gente não esperava, a pergunta é: como é que Deus, que é tão bondoso e tão poderoso, permitiu que isso acontecesse? Aí a resposta deles é muito estranha. Deus permitiu porque, na verdade, Ele não estava nem sabendo do que estava acontecendo. Eles partiram da seguinte ideia: a ideia é que quando Deus resolve agir na história humana e entrar no tempo com a gente, eles disseram que Deus abriu mão de alguns dos seus atributos principais. Deus é onisciente, Deus é onipotente, mas quando Ele entrou na história para estar junto com a gente, isso, vamos dizer assim, entrou no modo de descanso, não está funcionando. Deus então agora, junto com a gente, quando existe um desastre, uma queda de um avião, um sofrimento muito grande, a única coisa que Deus nos oferece é a sua compaixão. Ele chora junto com a gente. Imagina só, eu conheci um rapaz aqui que estava no interior do estado do Ceará. Era um pastor lá e começou a ouvir essas ideias. Ele entrou em crise. E ele disse para mim: olha, pastor Saião, minha maior dificuldade foi orar. Como é que eu vou orar para Deus, se agora Deus é mais ou menos que nem eu? O máximo que Ele vai conseguir é chorar junto comigo. Se Ele deixa de ser na prática todo poderoso, onisciente, eu vou dizer o que para Ele? Senhor Deus, abençoa as pessoas que sofreram com aquela grande enchente. Aí Deus pergunta: é mesmo? Onde? Quando? Eu não estou sabendo ainda, onde foi, né? Então a coisa realmente é muito estranha, muito complicada. Se Deus não conhece o futuro, Ele precisa ser ajudado, alguém precisa dizer para Ele. Essa ideia é uma ideia errada, equivocada. Por que é que esses teólogos assim chamados desenvolveram esse pensamento? Olha só o que eles disseram. Eles disseram o seguinte: não,
A Bíblia diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. A Bíblia diz uma série de coisas sobre Deus que mostra que Deus está limitado, né? Arrependeu-se o Senhor de trazer o mal sobre Nínive e não destruiu a cidade. Bom, se Deus se arrepende, lembra, por exemplo, no começo de Gênesis capítulo 8, lembrou-se então Deus de Noé. Quando estão construindo a torre de Babel, o Senhor aproximou-se, desceu para ver o que eles estavam tentando construir. Aí o que eles concluíram? Que de fato Deus se aproximou porque ele não estava enxergando bem de longe, um pouco de miopia talvez, né? Eles dizem que Deus se lembrou, falou: ih, caramba, cadê o Noé? Corre, está lá embaixo, a água está rolando, vamos ajudar, vamos lá. Qual é o erro? O erro é não entender que na Bíblia nós temos uma linguagem figurada para falar de Deus. E essa linguagem usa o que a gente chama de antropomorfismo e antropopatia. Descrever a Deus em linguagem figurada para definir um impacto literário na comunicação do texto e também para que aquilo seja descrito dentro dos limites da linguagem humana. Porque no sentido absoluto, o que acontece? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia fala que Deus, por exemplo, atirou seus sapatos sobre a terra. Que número ele calça? 48, 47? É claro que isso não tem uma proposta de ser uma coisa literal. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o Senhor ficou irado, acendeu-se a sua ira, fala que o seu nariz ficou ardendo. Por quê? Porque na descrição de uma pessoa irada, né, você vê que o sangue sobe aqui, a pessoa fica toda avermelhada em torno da região do nariz. Isso é uma linguagem figurada. Esse pessoal, então, sem entender isso, construiu um pensamento muito maluco. Então, essa ideia de dizer que Deus não conhece o futuro, porque Ele é um Deus relacional, e que Ele deixou de lado a sua onisciência e onipotência, não faz o mínimo sentido, faz com que Deus deixe de ser Deus. A outra ideia complicada que está presente em muitos ambientes hoje chama-se liberalismo, especialmente liberalismo teológico. O que quer dizer isso? A ideia de um pensamento liberal na teologia, não na economia, não na política, são conceitos muito diferentes, é que a partir especialmente do século XVIII, com mais força no ambiente europeu, o surgimento do racionalismo e do iluminismo fez com que muitos estudiosos começassem a fazer uma leitura da Bíblia exclusivamente a partir da razão e da crítica que a razão podia desenvolver. E com base nisso, eles começaram a fazer diversos questionamentos. Como assim? O sujeito ficou 3 dias na barriga de um peixe ou de uma baleia. Isso não é possível. Bom, se não é possível, isso não pode ser verdade. Imagina que alguém vai tocar e o mar vermelho vai abrir. Então começou um questionamento dizendo o seguinte: todos os milagres da Bíblia são histórias lendárias, as afirmações históricas da Bíblia são questionáveis, as coisas na verdade não aconteceram bem assim, e até as ideias teológicas da Bíblia começaram a ser questionadas. Então esse liberalismo, essa crítica pesada, tendo uma visão excessivamente racionalista, começou a reler e reinterpretar tudo. A Bíblia dizia, por exemplo, que tinha um sujeito endemoniado, gadareno, que tinha uma legião de demônios. Aí a pessoa lê: na verdade esse cara aqui devia ser esquizofrênico, ou devia ter um problema psiquiátrico muito grande. No mundo antigo eles não sabiam explicar essas coisas, e aí na hora de falar que ele era doente mental, chamou ele de endemoniado. Só que o texto continua, diz que os demônios saíram e entraram numa manada de porcos, e porcos esquizofrênicos com problemas psiquiátricos, aí temos uma grande dificuldade de entender o que está acontecendo. Então esse tipo de leitura se espalhou,
e foi muito forte e teve grande impacto, prejudicando a igreja na Europa, depois na América do Norte, em vários lugares do mundo. Em grande parte, essa teologia liberal, tecnicamente falando, ela morreu depois dos escritos de Karl Barth, o grande teólogo reformado neo-ortodoxo. Só que alguns livros muito liberais, que valorizam a religião como expressão de fé no coração, e valorizam a religião como ética, mas não acreditam na história, nem acreditam nos milagres, na intervenção de Deus. Alguns desses livros que já apareceram foram recentemente traduzidos em português. Então tem gente lendo o livro que foi escrito há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, como se fosse a última bolacha do pacote, como se fosse a última grande novidade, e passando a ser, vamos dizer, influenciado diretamente por ideias que fazem parte de uma visão filosófica de uma certa era, e que hoje não tem mais sentido. Boa parte de diversos seminários na realidade brasileira foram impactados por uma teologia muito liberal. Se o liberalismo é um exagero, porque é importante a gente criticar, é importante a gente fazer as perguntas, é importante avaliar as hipóteses, mas isso tem um limite, porque a razão não explica todas as coisas. A crítica tem os seus próprios limites. Se de um lado o pessoal foge e se desvia pela extrema esquerda, tem uns que vão pela extrema direita. E aí nós temos um outro problema chamado tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? É a tendência de fazer sempre as mesmas coisas, porque sim. É aquela história do sujeito que casou, muito feliz, né, com a sua esposa tal, e pediu para a esposa fazer lá um rocambole. A esposa foi fazer o rocambole, aí na hora de trazer o rocambole, ele achou estranho que ela cortou um pedaço do rocambole, tirou e trouxe só aquela parte principal com um pedaço do lado. Ele olhou assim, falou: "Isso aqui deixou para o santo, né? Que coisa é essa?" Aí ele reparou que ela fazia isso. Aí ele finalmente, depois de uns meses assim, meio sem graça: "Não, meu bem, me diga uma coisa, por que toda vez que você faz o nosso bolo, é tipo bolo de rolo, né, rocambole, aí você faz isso?" Ela falou: "Sabe que eu não sei? Eu faço isso porque eu sempre vi minha mãe fazer." Aí eles tiveram muita curiosidade, foram ligar para a mãe. Ligaram para a mãe falou: "Sabe que eu também não sei porque que eu faço? Porque eu faço isso porque eu aprendi com a vovó." E finalmente foram conversar com a vovó e perguntaram por que ela fazia isso. A vovó falou: "Não, minha filha, deixa eu explicar. É que em 1930, quando eu casei, eu era muito pobrezinha, né? Eu tinha só uma forma para poder assar o bolo. E a outra de servir não era do mesmo tamanho, era um pouco menor. Então toda vez que eu terminava de assar, eu cortava um pedaço para caber direitinho naquela que servia." Aí ela falou: "É mesmo? Puxa vida." Então já eram 50 anos, né, que eles estavam repetindo a mesma tradição que não fazia nenhum sentido. Então o que é o tradicionalismo? Presta atenção, que é forte. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, enquanto a tradição é a fé viva dos que já morreram. A tradição são as coisas boas que a história da igreja deixou para nós, para a gente aprender, que são princípios, doutrinas, práticas, que tem a ver com a essência da mensagem do Evangelho. Agora o tradicionalismo não. A pessoa faz um negócio do mesmo jeito, porque ele sempre fez, mesmo que aquilo não faça mais nenhum sentido. É como nossa irmã missionária coreana, que foi para o interior do Paraguai e cresceu numa igreja coreana, com costumes coreanos, com roupa coreana, e evangelizando o pessoal do Paraguai, logo estava fazendo com que eles usassem as roupas coreanas conforme o costume da igreja coreana. Assim como brasileiros fazem isso, os americanos fazem isso, e a gente tem uma série de coisas: horário do culto, vestimenta, jeito de organizar coisa, liturgia, forma
de dividir certas coisas dentro da igreja, são coisas variáveis. Quer ver que coisa interessante? Eu vejo muita gente falando: nossa, eu gosto de ler a história dos homens de Deus da antiguidade, porque eles levantavam 4:30, 5 horas da manhã para orar. Que maravilha! Meus queridos, todo mundo levantava 4:30, 5 horas da manhã, porque não tinha luz elétrica naquele tempo. O pessoal acordava com as galinhas e dormia com as galinhas. Todo mundo era espiritual na hora de acordar no horário. Hoje, na realidade do século 21, quando as pessoas trabalham até tarde, tem gente que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, o mundo é diferente. E isso é então uma coisa a ser pensada. Então, se eu tenho uma prática, um costume que não é essencial e ele não está funcionando, a gente precisa ter capacidade de ter criatividade para fazer diferente. Olha o apóstolo Paulo, judeu, criado na tradição farisaica, acostumado a viver no ambiente judaico. O que Deus ensina para ele? Pregar o evangelho no Areópago, em Atenas. E como é que Paulo vai pregar para os gregos? Eu vou abrir aqui a palavra de Deus para citar para vocês o Salmo 119. Não, eles não sabem o que é a palavra de Deus, não sabem nem quem é Deus, não sabem nem o que é Salmo, muito menos o número deles. Paulo prega o quê? Mencionando a própria literatura grega para falar de Deus, dos poetas deles, e fala que Deus tem um plano para os gregos, fazendo uma mensagem contextualizada. Paulo, onde é que você aprendeu a ensinar a Bíblia? Na sinagoga. E chegamos em Éfeso. Não vai dar para fazer na sinagoga. Onde é que a gente faz? Na escola de Tirano. E ele passa a ensinar na escola, abre uma igreja numa escola, coisa que nunca tinha acontecido antes. Na escola de Tirano, é bom para você ir tirando várias lições para o seu entendimento da palavra de Deus. A ver se você está ligado, né? Se rir atrasado é porque não entendeu. Então, o tradicionalismo também é um problema e é uma radicalização muito complicada. Olha, eu morei no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em um ano, eu vi 62 igrejas fecharem. Essas igrejas, algumas delas foram fechadas por teologia errada, por liberalismo. Muitas outras foram fechadas por excesso de tradicionalismo. Eu vi uma igreja na Flórida, que quando eu conheci tinha 110 membros. Aí no outro ano chegou a 80, 70, 50. Aí eles venderam o prédio, foram para uma casa e hoje acho que não existe mais. A igreja estava com menos de 50 pessoas. O último pastor que tentou ajudar a igreja, perguntaram para ele assim: qual é a Bíblia que o senhor usa? Se o senhor não usar a Bíblia de 1611, o senhor não pode ser pastor aqui. E não permitiram que ele ajudasse a igreja, porque a igreja não mudava nada fora da cartilha de 1611. Só que as pessoas que nasceram em 1611 já morreram. Elas não estão aqui para escutar aquela mensagem. E a igreja fechou. Da mesma denominação, abriu uma igreja a 15 minutos de carro de onde essa igreja estava. Na verdade, 15 quilômetros. A igreja em 5 anos, melhor, em 8 anos, chegou a 5.000 pessoas. Doutrina igual, denominação igual, abordagem diferente. Uma era excessivamente tradicionalista e morreu. Eu vi uma igreja na cidade de Somerville tentando vender um prédio de muitos milhões de dólares com os seus últimos 7 membros, todos com uma idade acima de 70 anos. É um negócio complicado. Pais perdem filhos e netos por excesso de tradicionalismo desnecessário. Nós temos também, acho que eu preciso da ajuda do pessoal, porque o nosso controle aqui está precisando de oração. Uma outra tendência perigosa, complicada, chamada misticismo. O que é misticismo? Quando a gente fala de uma coisa mística, a gente fala de uma experiência religiosa de fé que vai além da compreensão da razão. Num certo sentido, toda expressão religiosa tem um quê de elemento místico. Até aí não tem tanto problema.
Só que quando a gente fala em misticismo propriamente dito, a gente fala do uso dos elementos místicos muito além do aceitável, do razoável e do bom senso. Então, de um tempo para cá, as pessoas começaram em diversas comunidades a fazer coisas absurdas. Primeiro, objetos sagrados. Já tem até pimenta ungida, acho que é boa para crentes baianos, vão gostar bastante, né? Eu vi gente vendendo meias ungidas, quase que a unção do gorgonzola, coisa meio complicada aí, não sei se esse negócio vai muito longe, né? Eu vi pessoas contando experiência de ter o dom da lagartixa, não sei se os irmãos já receberam aqui em São Luís, que a pessoa vai lá e gruda na parede e não consegue mais soltar. Eu conheci gente que participou de reunião, onde a liderança dizia que estava caindo o maná do céu, e estava caindo na parede, as pessoas iam lá e começavam a lamber a parede. Gente rolando no chão, gente fazendo viagens espirituais através de arrebatamentos múltiplos, pessoas recebendo o dom do vômito espiritual, que diz que o poder é tão grande que a pessoa botava tudo para fora. Eu conheço algumas coxinhas da rodoviária que tem o mesmo poder, né? Coxinhas Colombo, cada mordida é um tombo, né? A pessoa vai lá e recebe a bênção na hora, né? Essa figura que vocês estão vendo é de uma igreja onde as pessoas receberam a unção animal, onde os indivíduos começam a imitar galinha, galo, porco, cachorro, animais e até lobos, e passam a uivar e a gritar rolando pelo chão. Meus queridos irmãos, isso é uma doideira, isso é uma loucura, isso representa uma espiritualidade sem sentido, uma espiritualidade que você não vê em nenhum lugar do Novo Testamento, uma espécie de exagero prejudicial. E olha, eu vou dizer para vocês, a gente dá risada, né, por um lado, mas é triste. Eu nunca me esqueço da vez que a gente foi com um grupo de irmãos visitar o hospital das clínicas em São Paulo, e fomos na área da psiquiatria. Não sei por que me mandaram para lá, até hoje fico na dúvida, questionando o que será que eles viram em mim para me pedir para ir lá, né? E quando a gente chegou na área da psiquiatria, imagina só os irmãos, eu fiquei assustado. A gente chegou assim, o pessoal estava lá sentado, e alguns falaram: posso cantar um corinho? Posso dar um testemunho? Eu queria falar um versículo. Eu falei: já tive num lugar parecido com esse. O que está acontecendo? Meus queridos, quase metade do pessoal que estava internado por ser doido de carteirinha era gente de igreja. Não vou dizer que a igreja deixou doido, talvez o cara já era doido e foi para a igreja, achou outro doido e se sentiram à vontade, né? Mas é complicado, né, quando as pessoas são realmente, eu diria, manipuladas emocionalmente para participar de rituais. Muitas vezes nisso está envolvido aspectos financeiros nada elogiáveis, e que prejudicam. Então esse tipo de coisa não faz parte de uma espiritualidade saudável, e no nosso meio isso hoje está espalhado por toda parte. Tem gente acreditando, até mesmo quando a gente, por exemplo, vai em umas viagens bíblicas e as pessoas chegam, e eu já digo: olha, aqui não vamos ter nenhum ritual, não faz nenhuma diferença se você beber a água do Rio Jordão, se você beber a água em São Luís, beber em Brasília, em Portugal, a água do Rio Jordão não vai fazer nenhuma diferença para você. Quando a Bíblia menciona certas coisas que envolvem cura e milagre, ela está enfatizando a atitude da pessoa expressar sua fé no seu contexto. Ela não está dizendo que se a pessoa estiver no Monte Sinai, se ele estiver em Israel, se ele tocar na pedra de Jerusalém, que isso vai fazer diferença. Não é o caso. Por isso a gente faz uma viagem de conhecimento, de aprendizado e de entendimento, e não uma viagem mística. O misticismo se torna pior quando a gente tem a postura que a gente chama de pragmatismo. O que é pragmatismo? É trocar aquilo que está certo por aquilo que dá certo. Em vez de uma igreja se basear numa postura de entendimento, como nós lemos nas cartas de Paulo,
para Timóteo e para Tito, a igreja começa a fazer coisas apenas para ver o movimento da igreja funcionar, sem nenhum compromisso, nem com a ética, nem com a doutrina. Então veja só essa propaganda: desencapetamento na Gruta Milagrosa. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, infeliz no amor, foi vítima de macumba, bruxaria, feitiçaria, nada dá certo, venha receber a prece violenta. Que coisa interessante e diferente. Nunca imaginei isso, receber a prece violenta para resolver a vida das pessoas. Algumas dessas comunidades muito criativas, mas nada saudáveis, desenvolveram o processo em cada vez criar uma coisa nova, com a finalidade de fazer com que as pessoas entrem nesse sistema. Então é um negócio pragmático. Se isso traz mais gente, se as pessoas vão acreditar assim, se elas vão contribuir mais dessa maneira, se elas vão reagir, então começa-se a fazer uma série de práticas em função do mercado e não em função da verdade. Então esse caminho é complicado. E hoje nós temos muita gente, aliás, é uma coisa importante, nós precisamos ser uma igreja que é capaz de testemunhar do Evangelho de Cristo no nosso tempo. Temos que interagir adequadamente com a sociedade à nossa volta, mas nós não podemos ser reféns dos vícios da maneira de ser da nossa sociedade. E por causa disso, tem gente que hoje simplesmente pensa que a realidade da igreja é um gerenciamento de uma coisa que tem que dar certo do ponto de vista pragmático. Então, se isso é que está funcionando, vamos fazer assim. Mas espera aí, está funcionando, mas é saudável? É bíblico? É correto doutrinariamente? Tem fundamento? Vai melhorar de fato a vida das pessoas? Essas pessoas vão crescer em qualidade de vida pessoal, psicológica e espiritual? Como é que é isso? Ou a gente vai só fazer o negócio funcionar? Então o pragmatismo é um problema sério que está presente também. E o que a gente pode também ressaltar é uma espécie de violência religiosa, até no mesmo evangélico, que é um tipo de extremismo ligado ao legalismo. Surgiu, por exemplo, um líder de uma igreja, de uma comunidade religiosa na Flórida, que ele saiu com essa propaganda: queime um Alcorão todo dia. Ou seja, já que a gente recebeu notícias que tem muitos muçulmanos queimando a Bíblia e matando gente, vamos queimar o Alcorão também. Jesus nunca ensinou isso. Se alguém der um tapa no seu rosto, vai lá e aproveita e arranca o braço dele fora também. Não conheço esse versículo. Jesus nunca disse que a gente deve devolver o mal com o mal, nem reagir da mesma maneira. Mas para vocês terem uma ideia de como isso é complicado, alguns grupos muito radicais, extremistas, legalistas. O que é um legalista? É uma pessoa que procura pelo em ovo, que procura chifre em cabeça de cavalo, que valoriza uma coisa pequena demais e esquece daquilo que é fundamental. É uma pessoa assemelhada. Lembra que Jesus falou para os líderes religiosos do seu tempo, do contexto farisaico? Ele disse para eles o quê? Vocês cobram o dízimo, valorizam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e não valorizam a justiça e a misericórdia. Quando a expressão religiosa ela perde o seu sentido, a gente esquece que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Aí as pessoas começam a valorizar regras menores como se elas fossem a razão de ser, e surge uma violência religiosa em nome de Deus. Para vocês entenderem como isso é complicado, nos Estados Unidos, em alguns estados do interior, do centro do país, às vezes algumas pessoas, por terem uma vida licenciosa, uma vida moral questionável, sendo membros das chamadas comunidades LGBT, que entendem que a prática homossexual deve ser entendida como uma prática comum, algumas dessas pessoas morrem e vão ser sepultadas. Algumas pessoas de um grupo desses
levam faixas escrito, bem feito, ele está queimando no inferno. Levam na casa dos indivíduos uma série de versículos de julgamento e de questionamento, citando frases bíblicas sem propósito nenhum. E você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê o apóstolo Paulo, os discípulos, olha, morreu um pagão idólatra, eles indo lá, bem feito, você está queimando, como se a pessoa estivesse comemorando, né? Então, esse tipo de extremismo legalista, ele provoca a neurose espiritual na pessoa, ele provoca divisões terríveis, ele provoca um fanatismo onde a pessoa é capaz de associar violência e comportamentos totalmente equivocados, diferentes de Jesus, e também é um problema. Por isso a Bíblia vai dizer para a gente, cuidado para não entrar nem para o extremo da direita, nem para o extremo da esquerda. Tem gente que vai e perde a sua fé na Bíblia. Tem gente que em nome da Bíblia manda matar os outros. E esse tipo de comportamento é inaceitável. Por isso a gente precisa estudar. Por quê? A ignorância é que astravanca o progresso. Amém, irmãos? Se a gente não conhece, fica sem conhecer. Quando a pessoa não estuda, não conhece teologia, a falta de teologia traz alguns problemas para a gente. Vamos ver quais são? A pessoa fica refém de doutrina falsa, ele nem sabe distinguir, o jeito fala bobagem, ele eu não tinha percebido. Eu conheci um senhor tão sem noção, que ele leu um livro e achou legal, e comprou vários e distribuiu na igreja. O livro era espírita, nem ele percebeu, e nem os que ganharam, até que alguém mais avisado deu, peraí, que livro é esse? Aí, não, mas eu estava vendo o lado positivo, que devia ser o material da capa, talvez, né? Meus queridos, complicado. Falta de teologia produz controvérsias, porque a pessoa vai brigar por causa de bobagem. Lembra que Paulo falou aqui? Vocês evitem controvérsias inúteis. Eu vejo o cristão evangélico brigando por bobeira e deixando em segundo plano o que é importante. A pessoa vai dar atenção a inutilidades. Pastor, Adão tinha umbigo ou não tinha? Porque ele foi o primeiro homem. Como ele nasceu de parto normal, ele não tinha umbigo. Mas será que como ele era o primeiro, na hora que Deus terminou, ele não... para ficar igual aos outros? Aí surge a igreja do umbigo e a igreja sem umbigo. Vão brigar porque se tinha, não tinha. Bobagem. A pessoa fica refém de legalismo, valorizando. Eu conheci uma igreja onde todo mundo só podia usar roupa azul, que definiu-se lá, não era a igreja de cruzeirenses não, era uma comunidade mesmo. Divisões, uma coisa complicada, né? Crendices, a pessoa começa a acreditar em bobagem e até uma atitude de ingenuidade. E por que as pessoas se recusam a estudar? Ler um bom livro, ter uma boa Bíblia de estudo. O que atrapalha isso? Qual é a razão do desprezo da doutrina e da teologia? Por que certas pessoas não querem ser amigos da inteligência? Existem algumas razões. Tem gente que acha o seguinte: a teologia atrapalha a fé. Se a pessoa tem fé cheia assim de um coração crente, ele não tem que ficar assim colocando as coisas na cabeça e na razão. Bobagem. Eu conheço gente cheia de fé que aprendeu errado, fez um monte de bobagem. Uma coisa não exclui a outra. Muitos cristãos acham que reflexão e teologia são obstáculos para o crescimento de uma vida cristã cheia de fé. Não é assim. Se você não aprender, não estudar e não crescer, você vai ser prejudicado. Uma coisa não interfere na outra nem um pouco. Tem gente que acha que a teologia, o estudo da teologia não é uma coisa bíblica. Tem alguns grupos que são muito antidoutrinários. Não, eu só leio a palavra. Mas se você não lê a palavra direito, você vai fazer bobagem. Foi Judas e enforcou-se. Feliz aquele que pegar os teus filhos e despedaçá-lo contra as pedras. Como é que... você não pode. Eu conheço gente que pegou texto bíblico solto, sem entender de hermenêutica, sem entender de questões mais importantes teológicas. Se a pessoa não entende a história, não entende a hermenêutica, não entende a literatura, não entende a Bíblia, vai
ter conclusões erradas. Por isso, nada justifica a falta de estudo e de conhecimento. Então dizer que, não, eu só me baseio na palavra, eu não leio livro nenhum, eu não aprendo nada, só leio a Bíblia. Meu amigo, você sem ajuda, você não é daquele tempo, você não conhece o hebraico, você não conhece o grego, você não conhece o contexto cultural. Se você não souber essas coisas, você vai entender errado. Que mais? A teologia, para alguns, ela é irrelevante. Sabe de uma coisa? Há uma tendência crescente em círculos cristãos de hoje, que é ignorar a doutrina para focalizar só na prática. Eu não quero saber da Trindade, quero saber como é que eu pago a conta segunda-feira, quero saber como é que eu resolvo o problema com os meninos lá em casa, eu quero saber se o preço do feijão vai baixar, se Deus vai me ajudar aí. Mas não é assim. Algumas pessoas acham que a teologia não tem nada a ver com a realidade particular, familiar ou pública. Não é verdade. Qual é o médico que foi estudar medicina e aprendeu só a prática? Anatomia não precisa. Não, quero saber a prática, vou logo operar. Qual é o engenheiro que tirou 0 de matemática, errou no cálculo e foi fazer só a prática? Fez a prática e aí ele já caiu da ponte que ele mesmo construiu. Não funciona. Então preste atenção. O Ministério Espiritual da Saúde adverte: conhecer a Bíblia e a teologia faz bem ao seu coração. Amém, irmãos? Então a teologia irrelevante não é verdade. Pastor, mas não é assim, sabe? Porque a teologia invade o mistério de Deus. É mistério, irmão, é mistério, né? Esse negócio de falar de teologia, de estudo assim, só complica. A Bíblia tudo é simples, não tem nada disso. Isso mata a fé. A teologia tenta invadir o inalcançável, o sagrado. Por isso a gente não deve se preocupar com isso. Não é verdade. É possível respeitar o mistério de Deus até com mais propriedade. É possível ter um coração sensível para as coisas espirituais e orar, e chorar diante de Deus, e ao mesmo tempo estudar a palavra de Deus. O mau estudo não quer dizer que todo estudo é um estudo que não entende a fé na sua dimensão misteriosa. Então não é verdade. E não é verdade que tudo na Bíblia é simples. Algumas coisas são simples. Só Jesus Cristo salva. É simples. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Isso é simples. Mas eu vi uma besta que só surgiu do mar, e aí havia na cabeça dela: opa, peraí, não está tão simples. A besta não é o Godzilla que surgiu e apareceu. A gente tem que procurar entender o texto. O que você vai fazer? É a sua Bíblia que está dizendo. A outra ideia é que o teólogo perde a fé e cai no agnosticismo. Eu conhecia um sujeito que era professor do seminário, eu conheci pessoas que eram estudiosas, que falavam, e essa pessoa hoje em dia não acredita em nada. Então esse negócio de estudar, muitos teólogos e professores de teologia não acreditam em nada. É verdade, mas o problema não está na teologia, o problema está neles. Eu conheço muita gente ignorante que também não acredita em nada, porque a pessoa não acredita. Então não é o mau uso do estudo que vai prejudicar o estudo em si. A teologia, como muitos de contexto talvez mais místico vão dizer, a teologia impede a atuação do Espírito Santo. Esse negócio de estudar a Bíblia não dá certo não, porque a igreja cheia de teologia, tudo pouca gente, fechando as portas, igreja cheia do poder, meu amigo, ali o negócio tem a unção do leão, aí a coisa vai bem. Igrejas estão crescendo e são cheias de fé. Não é bem assim. Nem tudo que cresce é saudável. Câncer cresce, precisa ver, só tem um tumor, 2 meses ele fica desse tamanho, mas não é bom. Nem tudo que se desenvolve e ganha visibilidade é uma coisa positiva. Aliás, tem coisas que até crescem muito e depois decresce e desaparece do mesmo jeito. A teologia não impede a atuação do Espírito Santo e não é verdade. Eu conheço igrejas que são igrejas muito místicas, muito voltadas para práticas assim, e tem muitos anos na realidade brasileira, e são denominações pequenas, nunca cresceram. E há igrejas históricas que cresceram muito. Há igrejas carismáticas
pentecostais que cresceram muito, outras não. Então a coisa não funciona só porque a pessoa diz que a sua igreja tem uma atitude assim. Então eu queria pedir que os irmãos tomassem uma atitude na sua vida. Se você quer servir a Deus e quer ter uma vida equilibrada, você precisa seriamente ampliar o seu conhecimento da Bíblia e do ensinamento bíblico doutrinário. Amém, irmãos? Hoje é dia 12 de dezembro, daqui a 19 dias termina o ano, e Deus vai dar para a gente mais um ano de 365 dias. Eu ia fazer um pedido para vocês, que nesse próximo ano, a gente tomasse uma atitude. Primeiro, ler a Bíblia toda este ano, que entra. Mas lê mesmo, não vale chegar em números e pular. Eu estava lendo Gênesis, estava bom, aí quando cheguei no final de Levítico, não aguentava mais, eu fui ler os Salmos. Não pode, tem que ler a Bíblia toda, e ler com atenção e com a intenção de aprender. E, se você puder ler pelo menos um livro a cada trimestre, leia pelo menos 4 livros bons, para que você tenha uma vida equilibrada, uma espiritualidade saudável, e não entre por caminhos problemáticos, radicais, confusos e negativos. Sabe por que isso é tão sério? Eu tenho visto no mundo, tenho viajado por diversos países. Em alguns países desse mundo, como você vai encontrar no Japão, em parte da Coreia do Sul, na própria realidade brasileira, em alguns países da América Latina, no Zaire, antigo, atual Congo, hoje, os grupos fortes e predominantes de alguns desses países são seitas, porque houve uma grande evangelização, muita gente se converteu, passou a ter interesse pela palavra de Deus e seguir a Jesus, só que, sem um direcionamento bíblico, surgiram as igrejas, os grupos mais malucos possíveis. E porque esse pessoal teve uma postura, vamos dizer, mais intensa nas suas atividades, cresceram e hoje são maioria em alguns desses lugares. Sem um conhecimento equilibrado, a gente pode entrar pelo caminho errado. Priorize o conhecimento bíblico. Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Deus nos abençoe.